Outra coisa que eu queria trazer, falando de universo e outras coisas gigantes aqui pra vocês, é que, ó, principalmente o Anderson falou, continua em crise. Ele tava falando da indústria estadunidense de cinemas. E o filme em questão, que foi o filme que eu assisti esse fim de semana no cinema, ele tenta ir contra essa maré. E é um bom filme. Eu tô falando de Devoradores de Estrelas. Eu gostei bastante do filme. Ele é um filme proveniente de mais uma obra de Andy Weir, que é o mesmo escritor de Perdido em Marte, que foi feito pro cinema e foi adaptado pelo lá... Foi o Ridley Scott, mas protagonizado pelo Matt Damon, entendeu? E assim, pelo fato de vir os dois filmes da mesma cabeça, do mesmo autor do livro, mesmo que seja em direção diferente, ator diferente, entendeu? Eu não lembro se estúdio é diferente. Mas tem várias semelhanças entre as duas narrativas que são da escrita original da história. E isso é legal. Por exemplo, os dois filmes, já falando também do Hail Mary junto, tem uma positividade inocente de acreditar que vai dar certo, mesmo com tudo, cara, sem a mínima chance de dar certo. Entende? E isso é bem legal. Porque é a centelha de esperança, saca? E isso é maneiro, você ter uma centelha de esperança sempre na sua vida. Além de tudo, além disso, na verdade, o filme demonstra a ciência de forma simples, sabe? Ele deixa claro que a ciência é complexa, mas ele pega os fragmentos, mesmo que incorretos, porque a gente está falando de ficção, na verdade, ele coloca de uma forma que envolve o espectador. Isso é legal, entendeu? Ele pega para explicar a ciência do momento que ele precisa. Não vai te colocar um super conceito bizarro e tudo mais assim, entende? Outra coisa nesse ponto, até voltando um pouquinho na positividade, é afetividade e amor pelo que você faz, entendeu? Pô, o Matt Damon plantava a batata no cocô dele, que era um espetáculo. E nesse filme, o Ryan Gosling também, ele demonstra-se como um professor apaixonado, se divertindo, curioso, cativante. E isso é legal, entendeu? Porque isso também chega em outra semelhança que eu vejo muito, que é saber vender uma ideia. E ambos os filmes e ambos os protagonistas de cada filme sabem muito bem vender a sua ideia sobre o que eles têm pra dizer. E isso posto, cara, é um filme que dá calor no coração, sabe? Esse até mais que o Perdido em Marte. Porque mostra que se a gente se unir, esforços, refletir, estudar, né, gente? E através da confirmação do viés científico, a gente vai obter respostas para o impossível. A premissa do filme é Devorador de Estrelas, no caso, né? Tipo, tá sendo devorado a estrela que você comprou lá naquele site da Dinamarca, que você pode ver ela lá e tem um diplominha. Não. Essas também estão sendo devoradas, mas o Sol está sendo devorado, isso é um grande problema, porque o Sol perder a sua força geraria impactos não só na temperatura, mas em questões totalmente provenientes da evolução do Sol ao longo dos anos, entende? E aí mostra, se uma coisa dessa acontecesse, qual seria o caminho? O caminho seria a astrofísica, o caminho seria você utilizar toda a estrutura aeroespacial, seria você pegar as melhores mentes, seria ter uma cooperação global, entende? Então, tem pilares para coisas dar certo e a humanidade sabe esses pilares para coisas dar certo. O que a humanidade, infelizmente, não sabe, né? E o que o filme mostra bastante é a cooperação entre os pilares, sabe? Então,
O filme mostra simplesmente uma cooperação muito bonita. Entende? O filme é político sem falar de política. Sem falar dos dedos na ferida da política. E isso se perdeu muito, né, cara, ultimamente. Se perde muito. Porque a gente acaba indo cada vez para um debate mais raso, né? Muito do que eu falei lá atrás, no começo da live também. De flop digital, de ansiedade, que não deixa a gente pensar e refletir direito. E vai só pro assunto mais urgente. Vai gerando confusão. Até que acontece um problema, né? E aí o grande problema obriga as pessoas a escolherem os melhores caminhos, né? E aí tem lá, eu não vou entrar em detalhes tão próximos além dos que eu tô falando aqui do filme, mas tem com o nosso querido Ryan Gosling, né? Parando lá no espaço e conhecendo o Rock. E tem até esses posters maravilhosos, fan posters, né? Do District Movies que ele fez aqui, ó. Colocando o Rock e o Ryan Gosling no mesmo pôster, ó. No pôster do Barbie. No pôster do Diário de uma Paixão, né? É maravilhoso aqui. No pôster do dublê, né? Ele no lugar da Emily Blunt aqui. No pôster do Drive, grande filme Drive. Se você não assistiu o Drive, eu acho que tá no Prime. Assista. Foi um dos primeiros filmes assim, de protagonismo do Ryan Gosling. E, cara, é muito bom, de verdade. E no Blade Runner 2049, ele junto com o Ryan Gosling ali. Cara, o Rock é espetacular. E é mais um reflexo dessa questão de aonde o homem pode chegar se ele é apaixonado pelo que faz, mas de modo sensato, não de modo ególatra, sabe? Tem, pra dar certo isso aqui, até teve uma questão de ego, assim, teve. Mas comparada aos exemplos que a gente tem no nosso dia a dia, foi muito menos e muito menos doloroso também. E isso é fruto também de uma postura do Ryan Gosling mesmo. Que, tipo, ele tem se mostrado um cara... que ele é padrão, cara, do que é... do que tem feito sucesso no geral da indústria como um todo, assim. Ele é o loiro, de olho claro, branco, assim, alto, magro e tal. É o que sempre fez sucesso em Hollywood. Mas como que ele, sendo padrãozinho, tem se mostrado um cara diferente, sabe? Porque ele sabe muito bem, primeiro, escolher os personagens que ele vai interpretar. Mas segundo, ele tá sabendo muito bem falar fora das câmeras e atacar problemas reais. Agora há pouco eu indiquei pro Anderson ver meu vídeo sobre crise do cinema. E a manchete do Ryan Gosling mais recente passa muito sobre isso. Até peguei um link do Papel Pop aqui, ó. Ryan Gosling disse que Hollywood é obrigado a fazer, entre aspas, filmes que valham a pena ver no cinema. Em cartaz, com Devorador de Estrelas, que chegou no Brasil... apareceu de surpresa uma sessão longa-metragem em Nova York. Para a plateia, ele falou sobre a responsabilidade de quem faz cinema em manter os cinemas vivos, em meio à crescente ameaça dos streamings. Aí ele fala aqui: há 6 anos recebi o manuscrito do roteiro do filme e a coisa mais ambiciosa que já fiz. Parecia impossível, era bom demais para não tentar. 6 anos depois conseguimos, aqui estamos. De volta aos cinemas, não é sua obrigação mantê-los abertos, é nossa obrigação fazer coisas que façam valer a pena você, e o cinema disparou ele. A bilheteria dessa obra já arrecadou 140 milhões no começo, né, segunda semana, e ultrapassou a bilheteria do Pânico 7, quebrou vários recordes, tá tendo um grande sucesso o filme. E essa declaração é importante por quê, cara? Porque assim, ele menciona, nesse ponto, o grande problema sendo o streaming. E ele não tá tão errado assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele não faz isso atacando o streaming diretamente. Ele fala sobre Hollywood fazer coisas relevantes e que mantenham as pessoas dentro da sala de cinema.
Isso é muito importante, é muito subestimado também. Porque a qualidade desse vídeo que você tem, principalmente, pra vocês assistirem, do cinema estadunidense caiu demais, cara. Em tudo. Talvez a atuação seja o que, entre aspas, menos caiu, mas ela sofre porque falta direção, falta roteiro. Aí você vai pra fotografia, tem várias fotografias, são tudo iguais. Aí você vai pro efeito especial, esse especial tá tudo igual, todo mundo usa o Real Engine 6, a galera tudo com medo da IA roubar o emprego, mas como eu falei, já vai levar um tempo porque é muito tentativa e erro. O lance da greve dos roteiristas, cara, ainda não foi totalmente curado. A gente vê roteiros ridículos acontecendo em filme, em série, no que for, entende? Repetições de padrões, assim, de coisas que... de histórias que não andam, simplesmente. E quando o Ryan Gosling coloca que Hollywood é obrigado a fazer filmes que valham a pena, é isso que ele tá falando, entende? De fazer histórias novamente que valham a pena você ir no cinema. Histórias que sejam gostosas de você assistir numa tela grande. E esse filme é. Ele não tem, tipo, nenhuma inovação bizarra. Fizeram um efeito muito doido aqui, saca? E vale a pena você assistir por conta disso. Não foi que nem eu falei anteriormente lá, até a galera riu na época que eu falei durante a live. O James Cameron vai lá, gasta o PIB de um país pequeno pra fazer os efeitos do Avatar, vai lá e ganha o Oscar de efeitos especiais. Lógico que ele vai ganhar. Pô, um caminhão de dinheiro pra fazer aquele negócio ali, entendeu? Mas tem a cultura de ir ver o Avatar. Só que o roteiro do Avatar tá cada vez pior. Ao passo que o efeito fica melhor, o roteiro fica um lixo. Então, assim... quantos avatares você vai conseguir replicar? Só o Avatar. Só ele tem essa estrutura. Porque tem um histórico pra trás que não obriga ele a ter que aprimorar a história por enquanto. Não sei o próximo filme ainda, né? Ou a próxima vez que eles forem inventar alguma coisa com o Avatar. Mas assim... histórias melhores, roteiros melhores, abordagem cinematográfica melhor. Entende? Trazer diversidade, apostar mais em obras pequenas, que é aquela reflexão que o cara do ficção americano, quando ganhou o Oscar, falou: pô, pra que fazer um filme de 200 milhões de dólares se você pode fazer 10 filmes de 20 milhões de dólares? Ou... como é que é? Esse tipo 20 filmes de 10 milhões de dólares, entendeu? 10 milhões de dólares dá pra você fazer uma reflexão legal de história no cinema, entende? É criatividade. Então é esse rolê. Eles têm uma indústria inteira de criatividade em crise, mas eles têm estrutura pra sair dessa crise através da criatividade. Basta eles serem só criativos. E com isso eles vão resolver o problema do cinema, eu tenho certeza.